Eu quero convidar agora um grande amigo aqui para estar conosco, ele é coordenador lá da região Alfa, e eu queria chamar o Renato para estar aí conosco. O Renato está chegando, vai nos ajudar aí com mais algumas dúvidas e uma parte muito importante. Bem-vindo aí, meu amigo Renato. Fala um pouquinho aí sobre a região Alfa. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os diretores da Associação Norte Paranaense. Estamos aí, né, por mais um curso. Região Alfa, nós temos vencido os grandes desafios lá, né? Continuamos o trabalho, um trabalho já iniciado e graças a Deus, pastor, vai ser possível dar continuidade aí com sucesso. Ok, Renato, você veio aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre as questões legais que envolvem o clube. Nós temos uma grande responsabilidade com as crianças, com os adolescentes, aliás, com os juvenis. E eu queria perguntar para você, Renato, quais são as questões aí, quais são, aliás, os documentos que são importantes para que o clube tenha numa pasta. Eu sei que a gente imagina assim sempre o cadastro lá no sistema online, onde é a secretaria. Mas existe uma pasta física com materiais, autorizações que eles têm que ter. Fala um pouquinho para a gente sobre esses materiais, quais são os documentos que você recomendaria que o diretor tivesse arquivado nessa pasta física aí. Muito bem. Você, diretor, recebeu lá no grupo, aquele grupo da diretoria oficial da NP, recebeu lá um áudio do pessoal da DSA, e uma relação de documentos. Ali são relacionados 6 documentos e no áudio tem as justificativas. Eu não quero prolongar. Para não prolongar, eu gostaria de enfatizar uma coisa, pastor. Muito bem o que o senhor disse. Os documentos, as informações no sistema são informações no sistema. Elas não devem ser substituídas. Aquela informação que você tem lá no seu sistema não deve ser substituído por um documento arquivado, documento físico lá no clube. Ok? Isso é de extrema importância. Então, pastor, eu relaciono aqui a ficha de cadastro, a ficha médica devidamente preenchida. Detalhe, lembrando aquelas orientações, a ficha médica preenchida pelo próprio pai. O próprio pai preenche a ficha médica e ele assina a ficha médica, inclusive se responsabilizando por eventuais omissões, ok? E pela veracidade das informações ali expressas. Ok? O estatuto do clube, pastor, e aí ele pode tomar como base o código de conduta e fazer o pai assinar. Então aí já temos 3 documentos. Primeiro, ficha de cadastro, ficha médica, o estatuto do clube, a cópias dos documentos dos membros e dos pais, isso é importante, uma xerox está arquivado, a secretária junto lá, o comprovante de residência, termo de autorização de saída de membros sem o responsável. O que é essa autorização? Essa autorização é aquela que você vai cobrar do pai, do seu desbravador, para autorizar a criança ou adolescente a ir para casa, após a reunião sozinho. Ok? Essa autorização não é autorização de viagem. Já vamos falar aqui dela aqui. Essa autorização é específica para isso. Só para lembrar o diretor, porque existe uma situação que nós temos ainda aí que observar a sua responsabilidade como líder. Esse garoto, como é que ele vai voltar para casa? O que pode acontecer com ele nesse caminho? Então, essa autorização justamente para esse tipo de atividade, né? Sim, os colégios fazem isso também. Uma outra coisa que é importante ter ali é um termo de autorização do uso de imagem e voz aí, não somente da criança, e também do adolescente, e também, pastor, recomendamos inclusive dos diretores, dos adultos, sim. Só lembrando que a autorização depois vai ser disponibilizado no grupo, pastor, as duas autorizações das crianças e dos adolescentes, porque o ECA define lá os critérios de o que é criança, luz do ECA, e o que é adolescente. Mas um termo de autorização, ele está relacionado à capacidade civil. E aí entra uma outra questão jurídica. Por que é importante a gente ter esse cuidado com o uso da imagem dos desbravadores? Porque a imagem é um direito personalíssimo, um direito da personalidade, e é comum, inclusive, nesse sentido que nós vemos uma reportagem na televisão, né, uma reportagem, uma jornalística, por exemplo, lá, e você vê o rosto da criança vedado, ok? É importante nós prevenirmos, porque tem promotor que entende uma coisa e tem promotor que entende outra. A lei tem um caráter geral e abstrata, cada um entende de uma forma,
tá ok? Simplesmente por prevenção. Então, o entendimento pode ser bem diferente, a interpretação pode ser bem diferente do uso dessa lei aí, e o diretor tem que estar, de certa forma, prevenido, né? Ele tem lá o Facebook dele, vai postar uma foto lá da meninada do clube, ele tem que ter, então, essas autorizações, tem que ter isso aí. Sim, exatamente, porque é divulgado. Autorizações de viagem, aquela autorizações de viagem que fez uma viagem lá para o Campuri, lá o Campuri Os Escolhidos, lá em 2016. Não jogue fora a autorização, guarda. Tudo que tem documentação da criança é importante arquivar na pasta individual. Uma outra autorização, pastor, seria aquela que é importante um documento ter na pasta, a secretária ter esse documento nas pastas individuais, é aquela autorização de atividades extras clube. Porque nem sempre o ECA exige uma autorização de viagem quando é comarca contígua. Apesar que nós recomendamos fazer essa autorização, nós já vamos falar aqui. Então vamos lá, explica um pouquinho o que é esse negócio, a galera que está começando a trabalhar com desbravador, o que é esse negócio de comarca, como é que eu obtenho essas autorizações, quais as idades aí, como é que funciona isso aí? Tá, esse é um tema bastante... É simples, na verdade, né? Só que quem não entende aí acaba tendo uma dificuldade. Vamos lá. O ECA, a lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que sem autorização expressa judicial, nenhuma criança pode viajar fora da comarca desacompanhado do pai responsável. Aí o ECA, na sequência, ele vai falar o quê? Que é dispensada essa autorização quando trata-se de comarcas contíguas, quando a criança está acompanhada, autorizada por uma pessoa responsável, não tem e aí que começa a discussão e começa nem todos entendem de uma forma única aí. Por quê, pastor? Porque o próprio o artigo 83, quando ele fala lá da autorização, ele usa o termo criança. E o artigo 2º do ECA fala que para efeito do ECA é criança até 12 anos incompletos. E essa autorização ela fala só para criança. O artigo 84 que vai falar criança e adolescente quando se refere à viagem exterior. E lá no artigo 84, viagem exterior, é onde ele vai falar da firma, da autorização do firma reconhecida. E qual é a nossa orientação, pastor? O nosso posicionamento. É só para criança e para adolescente não precisa? Precisa. Faça autorização para adolescente também. Por quê? Porque viagem exterior, ele faz referência quando é o exterior a criança e adolescente. Inclusive tem uma resolução do CNJ, é a resolução 131, tá? De 2011, que ela vai regulamentar isso aí. Mas nós recomendamos, pastor, porque é uma ciência dos pais da atividade, da saída da criança, do filho dela, da criança e também do adolescente. Tá, ok? Uma dúvida, pastor, que eu tenho visto muitas discussões aí nos grupos. A necessidade de reconhecimento de firma. À luz do ECA, o que o ECA determina? Não precisa, tá? Não precisa. Porém, se você for contratar uma empresa de ônibus e a empresa de ônibus exige, aí é uma exigência contratual da empresa. Se o organizador aqui do Campuri, do evento, está exigindo, se o manual do Campuri lá exige a autorização, aí reconhecimento de firma, aí é exigência do manual, ok? Aí é exigência do manual. E eu acho que documentação e você ter um respaldo dos pais e legal nunca é demais. Na dúvida, sim, não é mal nenhum você fazer todo esse processo. Uma pergunta que o pessoal sempre faz é a seguinte, ó, como é que eu sei a minha comarca? Você falou em comarca e tal, para viajar para fora da comarca. Dá um exemplo aqui pensando na realidade geográfica aqui do norte do Paraná. Como é que eu localizo? Como é que eu descubro qual é a minha comarca? Como é que eu tiro essa dúvida aí? Na verdade, até eu como advogado, dependendo da atuação que eu faço numa cidade ou outra, numa comarca, eu tenho que consultar um código de organização judiciária. Tá? É lá que vai definir lá as comarcas, enfim, mas você não precisa estar entrando em desespero. Tá? Por exemplo, quando trata-se de comarcas contíguas, por exemplo, ou região metropolitana, é dispensado. Eu vou dar um exemplo lá da minha cidade, Paranavaí, comarca de Paranavaí. Se for fazer uma atividade em Alto Paraná, que é a comarca ali ao lado, contígua, não precisa. A luz do ECA não precisa, mas nós recomendamos você fazer essa autorização para aquela ciência dos pais. Ok? Sendo comarca contínua na mesma unidade federativa e região metropolitana, é dispensável essa autorização. Pastor, uma outra coisa que eu oriento a secretária, recomendamos a secretária ter sempre junto, é uma cópia ali da pólice dos seguros, né, e aquelas
e aquelas 2 fichas necessárias lá para procedimento do seguro. Ok? Que é a ficha que você preenche com o médico na hora do sinistro, né? Ok? Eu queria lembrar vocês uma coisa importante. Eu queria dizer a vocês que essa questão de documentação e tal, ela para quem não é da área do direito, como por exemplo aqui o Renato, para nós que somos leigos nesse assunto, parece uma coisa assim estranha para nós, não é, Renato? Quem não é formado nessa área, naturalmente vai ter alguma dificuldade de entender alguns termos e tal. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E é por isso que eu estou cercado de pessoas competentes, tenho aqui vários regionais que são da área do direito, e nós temos aqui na Associação Norte Paranaense um assessor jurídico, eu vou colocar ele no nosso grupo de diretores, ele também é líder de clubes bravadores, e sempre que você tiver alguma dúvida, pode recorrer que nós vamos estar lhe ajudando a tirar essas dúvidas. Eu vou colocar o nosso jurídico da NP no grupo dos diretores, vou informar vocês, você anote o número dele, e nós estamos aí a serviço de vocês, não tenha vergonha de perguntar, porque é muito importante para nós ajudar a todos vocês. Outra coisa, pastor, eu também deixo à disposição em meu e-mail profissional, advogado.renatoleite@gmail.com, tá? Para eventuais dúvidas, um caso concreto, pode me procurar lá, pode me procurar também nas redes sociais, a gente está sempre tirando dúvida do pessoal e esclarecendo aí. Legal. Renato, lembrando que lá no grupo dos diretores a gente colocou vários modelos desses aí de autorizações, depois eu vou pedir que você coloque mais alguns que você tem, que o clube pode ter lá disponível, e nós vamos colocar um segundo modelo da autorização de uso de imagem, que a gente está preparando aí também, para que vocês tenham esse material. Isso aí às vezes é uma coisa que você não usa, né? Fica lá na pasta, mas é muito importante, porque na hora do desespero, de um problema, se não tem, você vai passar alguma raiva aí, então para prevenir, se organize, por favor, ok? Muito bem, pastor. Fechando aqui, meu amigo, muito obrigado. Eu vou te agradecer Agradeço. pela presença aí, pela oportunidade de nos esclarecer com esses assuntos. O assunto é vasto, a gente vai estar sempre ajudando vocês aí com os regionais.